No princípio, antes que o tempo fosse contado, antes que o homem aprendesse a medir os dias, antes que o vento soprasse sobre qualquer rosto, havia apenas o silêncio. Um silêncio absoluto, profundo, que não conhecia limites. O vazio reinava, e a escuridão cobria tudo como um manto pesado. Não havia forma, não havia cor, não havia som, apenas o nada. E foi justamente nesse nada que ecoou a primeira voz. Não uma voz comum, mas a voz do Criador. Ele não precisou levantar-se, não precisou usar as mãos, não precisou de matéria-prima. Apenas disse: haja luz, e houve luz. De um instante para o outro, as trevas foram rasgadas. Como se uma cortina pesada tivesse sido aberta diante do universo, o primeiro clarão brilhou. A luz não pediu permissão para existir, ela simplesmente obedeceu. E Deus viu que era boa. Ali estava a primeira marca de sua obra, a separação entre a luz e as trevas. O primeiro dia havia nascido, então Deus olhou para aquele espaço vazio, aquele grande abismo que ainda esperava forma. E com sua voz novamente disse: haja firmamento. E o céu surgiu. Um teto azul vasto, infinito. Ele separou as águas de cima das águas de baixo. Colocou limites invisíveis, estabeleceu ordem. O caos começava a se transformar em harmonia. No terceiro dia, as águas que cobriam a terra se reuniram num só lugar, e a terra seca apareceu. Deus chamou ao seco de terra e ao conjunto de águas de mares. E mais uma vez, ele viu que era bom, mas ele não parou por aí. A terra recebeu ordem para produzir relva, árvores frutíferas, sementes que dariam origem a outras sementes. O chão, que antes era apenas pó, agora se enchia de verde, de vida, de promessa. No quarto dia, Deus estabeleceu governantes para o céu. Criou o sol para reinar de dia e a lua para reger a noite. Também espalhou estrelas, incontáveis como grãos de areia, cada uma brilhando em sua própria posição, como pequenas tochas acesas no firmamento. O tempo agora estava marcado. Dias, noites, estações, anos. A eternidade começava a ser dividida em ritmos que o homem, um dia, aprenderia a contar. No quinto dia, as águas que antes eram apenas espelhos ganharam movimento. Deus ordenou que se enchessem de peixes, grandes monstros marinhos e pequenos cardumes que dançariam em conjunto. E no céu, pássaros começaram a voar, cada um com seu canto, cada um com sua cor. A sinfonia da criação começava a tocar suas primeiras notas. No sexto dia, a terra recebeu nova ordem, que produzisse seres vivos. Animais grandes e pequenos, de diferentes espécies, caminharam pela terra. O leão rugiu, o cordeiro balou, a serpente rastejou, o boi mugiu. Cada criatura foi moldada com um propósito, cada uma com sua função. Mas então veio o ponto alto da criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E do pó da terra, ele formou o primeiro ser humano. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Diferente dos outros, ele carregava dentro de si a centelha divina. Carregava propósito, carregava eternidade. Homem e mulher, ele os criou. Não apenas para existir, mas para governar, para cultivar, para refletir no mundo a imagem do próprio Criador. E quando tudo estava pronto, quando cada detalhe já havia sido colocado em seu lugar, Deus contemplou a obra completa. Olhou para a luz e para as trevas, para o céu e para a terra, para os mares e para as árvores, para o sol, a lua e as estrelas, para os animais e para o homem. E viu que era muito bom. O sétimo dia chegou e Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque a criação já estava perfeita. O descanso foi um selo, uma assinatura final no quadro da existência. Era a prova de que tudo havia sido feito com propósito, com ordem, com amor. E é aqui que você precisa refletir. Se o Deus que chama à existência o que não existe conseguiu transformar o nada em universo, o caos em ordem, o vazio em plenitude, será que Ele não pode também colocar ordem na sua vida? Será que Ele não pode transformar a escuridão que te envolve em luz?
Pensa nisso. A mesma voz que disse haja luz é a voz que hoje pode dizer haja esperança dentro de você. A mesma mão que separou mares é a mão que pode separar você das águas que tentam te afogar. O mesmo sopro que deu vida ao pó é o sopro que pode renovar sua alma cansada. Gênesis 1 não é apenas uma história sobre o começo do mundo. É um lembrete de que o Criador continua criando, continua refazendo, continua restaurando, continua dando forma ao que parece perdido. Ele não parou no sétimo dia. Ele segue agindo. E cada manhã, quando o sol nasce, é como se ele repetisse: ainda estou aqui, ainda estou criando, ainda estou sustentando. Então, quando olhar para o céu estrelado, lembre-se, essas estrelas obedecem ao mesmo Deus que cuida da sua vida. Quando ouvir o vento passando pelas árvores, lembre-se, é o mesmo Criador que sopra fôlego dentro de você. Quando sentir o peso do mundo, lembre-se, aquele que organizou o caos pode organizar sua história. E guarde isso no coração. Se no princípio havia apenas trevas, e mesmo assim Deus trouxe luz, então ainda há esperança para você.